Agora, ministro, aproveitando até esse momento da divulgação e implementação do Desenrola, eu queria saber como é que o senhor avalia essa mudança de cenário que houve desde a guerra, o início da guerra no Oriente Médio, porque mudaram as perspectivas em relação à inflação, o Copom já alterou o ritmo esperado de corte dos juros, hoje foi divulgada a ata em que o Copom reafirma uma cautela muito grande em relação a essas mudanças de cenário, o mercado já prevê a inflação em 4,9% para este ano, bem acima do teto da meta. Então eu queria saber como é que o Ministério da Fazenda pretende lidar com essa nova conjuntura. Nós estamos lidando com isso de uma maneira muito racional e em cooperação aberta com o mundo. Eu tive algumas semanas atrás em Washington, nas reuniões do FMI, do Banco Mundial, do G20, do G7, e lá eu pude perceber a preocupação do mundo todo. Os ministros das finanças que estavam comigo estavam mostrando o quanto a guerra tem gerado efeito assimétrico nos vários países africanos, por exemplo, passando por grandes dificuldades porque não tem mecanismos para lidar com a guerra. Aqui no Brasil, o que a gente tem sentido o país é um dos que menos foi afetado com a guerra. Então, quando a gente olha volatilidade de preço de combustível, por exemplo, é claro que nós fomos afetados, apesar de todo o esforço que o governo tem feito para mitigar o efeito da guerra. A gente teve um aumento aí de um pouco menos de 20% no valor de combustível. Tem países que foi 150% de aumento, como a África do Sul, 85% de aumento, como no caso do Chile. Isso tem chegado para a nossa população de maneira mitigada, graças ao esforço do presidente. E aqui, como nos preparar para a guerra? Esse é um grande tema que tem sido debatido. Essa é uma guerra que é alheia às nossas vontades, né? Não tem ingerência do Brasil, uma guerra levada a cabo ali por Estados Unidos e Israel contra o Irã, que gerou esse desarranjo das cadeias, principalmente relacionado a combustível, mas que passa a impactar outros ramos, como o setor bioquímico, como o setor de fertilizantes, além de uma série de outros. E o que o Brasil tem se colocado nesse cenário? O Brasil não pode ser sócio da guerra. Como o preço do petróleo está subindo e o Brasil é exportador de petróleo, graças a gente ter feito nos governos do presidente Lula anterior a exploração do pré-sal, o Brasil hoje exporta petróleo para o mundo. E claro, com o preço do petróleo mais alto, o Brasil acaba arrecadando mais recursos, seja vendendo o óleo em si, seja na tributação do setor que participa de óleo e gás. E aí todo o esforço está sendo direcionar esse ganho extraordinário que o próprio Estado brasileiro tem tido em benefício da população, de maneira que a gente não tenha aumento de tributo, de maneira que a gente tenha manutenção do abastecimento do país de maneira firme. Agora, ministro, a percepção que se tem é um pouco diferente. A gente sabe de todas as estratégias do governo para tentar segurar o reajuste do diesel, que tem implicações sobre o frete, repasse para outros preços também, mas eu falava dessa piora na projeção de inflação em geral e não apenas por conta de combustíveis, não é? E tem essa preocupação quanto à duração da guerra. Nós estamos num dia em que o mercado financeiro global reagiu melhor a algumas declarações de Trump, mas não se sabe o quanto que isso pode ser levado a sério em termos práticos, não é? Então, pode persistir o petróleo na faixa dos $100 o barril. Nós tivemos já a presidente da Petrobras sinalizando que naquela proposta que o senhor apresentou recentemente de utilização dessa receita extra com a exportação de petróleo, que ela pudesse ser utilizada para reduzir tributos de outros combustíveis. E aí a Petrobras já sinalizou que poderia usar, inclusive, para aumentar o preço da gasolina, corrigindo a defasagem no atacado. Então a gente vê que causa algumas distorções, ainda que seja nos bastidores de formação de preços, e tem impacto sobre custo de alimentação, isso já é perceptível nos índices de inflação. E aí eu coloco o cenário de duas formas. O senhor falava da importância das medidas tomadas pelo governo. Agora, toda essa situação pode ter impacto, primeiro, sobre as finanças pessoais, que o governo vai tentando aliviar com o Desenrola, por exemplo, no caso de quem está inadimplente, mas tem um impacto também sobre a percepção da economia. A gente tem visto algumas pesquisas em que a avaliação da economia não vai bem, assim como a avaliação da própria situação financeira das pessoas, que nessa leitura seria do eleitorado. Então, como é que se pode lidar com essa situação em um ano de eleições? Primeiro que as pessoas precisam entender
que essa guerra é uma guerra que não tem motivação e causa do Brasil, do governo brasileiro, de qualquer ator no Brasil. E o mundo inteiro sofre com o resultado dessa guerra. Tem país que está fazendo racionamento de combustível. O que o Brasil está se propondo a fazer é envidar todos os esforços possíveis de modo a manter a economia funcionando bem, manter a estabilidade de preço, fazendo esse direcionamento que eu disse, pegando o que a gente tem de superávit, de ganho extraordinário em alguns casos, e ajudando o impacto do preço, vamos dizer assim, de outro lado. E com isso eu não estou querendo dizer que nós vamos imunizar o país de qualquer efeito da guerra. Essa é uma guerra que tem gerado consequências danosas para as cadeias econômicas do mundo todo. Então, a partir dessa percepção, que é importante que o nosso telespectador tenha, saber que o governo brasileiro não vai deixar de envidar esforço nenhum para que a gente mitigue isso, ainda que a gente não controle todos os elementos, né, da composição dos preços do mundo.